Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos à sala de reunião do Marajó Serfadi e também dos nossos colaboradores, Anitta do Amazonas, mais do que nunca hoje, não é? Anne Beisbol, Jai, o CIAN, o Centro de Anitta do Pará, o Museu Judaico do Rio de Janeiro e a Biblioteca Hebraica de Juiz de Fora. Hoje temos como tema da nossa live Samuel Ben-Shimon, o legado, e, claro, iremos falar dessa grande figura amazônica, judia amazônica da nossa, que fez história para todos nós. Nós temos convidados ilustres para debater aqui conosco. Primeiramente, Dr. Jaime Ben-Shimon, economista, mestre em administração de empresas pela Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, e, claro, filho do Dr. Samuel Ben-Shimon. Obrigada, Jaime, seja bem-vindo à sala de reunião. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado a você, Ira. E também temos, para entrevistar o Dr. Jaime Ben-Shimon, o Belisário Wassi, presidente executivo da Ação Pan-Amazônica. Seja bem-vindo, Belisário Wassi, uma honra tê-lo aqui em nossa sala. Muito obrigado, a honra é minha. E nós temos a presença de Anne Ben-Shimon, pesquisadora, e presidente do Comitê Israelita do Amazonas, o CIAN. Bem-vinda, Anne Ben-Shimon, uma honra tê-la aqui na sala também. Obrigada, Iria, parabéns por todo o seu... Nós temos também a presença do senhor secretário da Embaixada de Israel, Davi Attar, diplomata, né? Seja bem-vindo, doutor Davi Attar. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Então, nós temos uma surpresa aqui, eu acho que o Bruno Blanco já pode mostrar para todos vocês. Bruno, é com você. Antes de nós começarmos a live, nós gostaríamos de mostrar para vocês um vídeo que nós, do Marajó Serfadi, preparamos com muito carinho. Vamos ver se o Bruno Blanco consegue colocar este vídeo. Vamos lá, Bruno? Tá ok já? הלב מלא
Queria agradecer a Iria a oportunidade e o prazer imenso de poder estar falando aqui hoje, nesses pouquíssimos minutos, sobre o professor Samuel Benchimol. Eu o conheci quando morava em Manaus. Morei em Manaus durante os anos de 1975, 74, 75 até 1980. E tive a oportunidade de conversar com o professor Samuel Benchimol em alguns momentos. Um deles, lá mesmo, né, no Centro de Documentação e Estudos da Amazônia, o CDA, que praticamente o professor Samuel montou esse centro de pesquisa, organizou o material e importou grande parte do material dos arquivos, né, do tombo, de outros arquivos, microfilmes para o centro. Esse fato de trazer para a Amazônia documentos que estavam fora da rede, sobre a Amazônia, que estavam fora da Amazônia, foi de uma visão impressionante. E aí nós podíamos perceber a quantidade de documentos sobre a Amazônia dispersos em arquivos fora do Brasil, no ultramar, né? E esses arquivos servindo para nós naquele momento, né? Então, para nós que trabalhávamos naquela ocasião em pesquisa com populações indígenas, foi super importante, né, conhecer essa documentação, né, sobre os índios, né, sobre as populações indígenas do período colonial. E nós não tínhamos, e muito menos a Universidade da Amazônia tinha, e o projeto do professor Samuel fez com que a gente pudesse ter acesso a esse material documental importante para todos nós. Evidentemente, né, o professor Samuel Benchimol ele vai lidar, eu costumo dizer que a maneira como o professor Samuel Benchimol discute as questões amazônicas é a maneira e o modelo de quem conhece, de quem viveu naqueles lugares, né? E o professor Samuel tinha essa vivência, né? E aí eu queria, talvez, colocar aqui uma outra questão, é que ele conduziu de uma maneira assim, sábia, né? A gente pode ver isso através dos seus artigos e dos seus livros, essas questões fundamentais que foram lançadas já no início dos anos 40, né, por Arthur César Ferreira Reis, Leandro Tocantins, e que o professor Samuel Benchimol foi, de uma certa forma, um propagador de ideias revolucionárias para a questão da Amazônia. E a outra coisa, e para mim, o que é muito importante dos seus estudos, foi o que ele conseguiu juntar, e de uma maneira assim, fundamental, a documentação sobre os judeus na Amazônia, né? Ou sobre o judaísmo na Amazônia. E foi o que mais me interessou, em poder ler os seus textos, em poder compartilhar, inclusive, né, um pouco desse saber, porque também eu nasci na Amazônia, quer dizer, me cresci na Amazônia, vivi até toda a minha infância no município chamado Alenquer, que eu gosto muito, por onde a gente tem um carinho especial e a gente tem também um lugar de estudos aí. Além, evidentemente, os trabalhos do professor Samuel influenciaram nessa discussão sobre o desenvolvimento da Amazônia, e aí eu incluo como antropólogo e como pesquisador sobre as populações indígenas, mas também os trabalhos do professor Samuel Benchimol me ajudaram a compreender essa relação dos judeus com essa realidade amazônica. E é fantástica a maneira como ele descreve no seu livro,
Eretz Amazônia, e, para mim, é um livro muito importante no sentido não só da documentação, mas no sentido de dar um olhar, né, antropológico, né, um olhar político, né, de uma economia política dessa região. Né. E eu agradeço imensamente de poder participar desse programa desta forma, e um grande abraço a todos que estão aí, ao Jaime, a todos que estão participando desse programa, que é maravilhoso. Gravado esse vídeo. Nós tivemos uns probleminhas com ele, nós teríamos ainda o Felipe Goifman falando e o Reginaldo Heller. Mas o Bruno vai colocar no final, né? Ele vai dar um jeitinho para dar uma melhorada. Então, para iniciarmos o nosso debate, eu gostaria que o doutor Davi Attar falasse um pouco, né, da sua presença aqui. Doutor, por favor. Boa tarde a todos, muito obrigado. Eu estou muito honrado de ser aqui hoje, falar contigo e ver aqui essa comunidade maravilhosa do Amazônia e também nos parceiros no Rio e em outros cantos desse continente que chama Brasil. Eu estou aprendendo cada vez mais sobre essa comunidade maravilhosa. Eu, pessoalmente, sou neto e filho de imigrantes judeus que chegaram para o Brasil e ficaram parte integral dessa sociedade. O professor Ben Shimol, como eu preparei e li as coisas sobre o professor, eu fiquei profundamente impressionado com o nível intelectual, com a pesquisa, com tudo que ele fez para desenvolver a área acadêmica na Amazônia. E eu acho que é importante lembrar esse legado e celebrar esse legado e saber toda a contribuição que o povo judeu fez aqui e a comunidade judaica fez para devolver cada vez mais o bem-estar do povo brasileiro, da pesquisa acadêmica, essa união que ele criou e essa estrada acadêmica que ele surgiu, o nível, ele enriqueceu muito o debate intelectual ao redor dele. E isso é um símbolo e uma fonte de inspiração para nós todos, nesse dia a dia que temos muitas redes sociais, que a debate em todos os lugares no mundo está, às vezes, muito curto e muito polarizado. Essa ideia de aprofundar as mensagens, de tocar a filosofia, tocar a história, tocar as pessoas mesmo, é uma coisa que inspira. E eu quero agradecer vocês para ter essa oportunidade também de conhecer o professor Ben Shimol e tudo que ele simboliza. Muito obrigado. De nada. Muito obrigada também por ter aceitado o nosso convite, doutor. Belisário Assi, com você. Muito obrigado a todos. É uma grande honra poder ter sido convidado. Então, muito obrigado à Íria, muito obrigado ao projeto. É uma satisfação enorme poder participar desse projeto e dessa live de hoje. Eu já posso começar com as perguntas, Íria? Já. Ah, sim. Sim, bem, meu amor, pode começar. Mais uma vez, boa noite a todos. Hoje, se o professor estivesse vivo, seria aniversário dele, não é isso? Aniversário de nascimento? 98 anos, é isso? Isso mesmo. Então, uma data, 98, então, uma data muito especial, muito bem escolhida a data, Ilha. Meus parabéns a todos
Bem, não, para não perder mais tempo, né? Então, doutor Jaime, mais uma vez, uma grande responsabilidade estar aqui nessa tarefa de ser entrevistador. Muito obrigado, é uma grande honra, repito. Então, doutor Jaime, a presença israelita na Amazônia data do início do século XIX, não é isso? Acho que em 1820 chegaram as primeiras famílias israelitas, se não me engano, né? Naturalmente, as características da região, essa vastidão geográfica, os rios gigantescos, a floresta impenetrável, né? Um mundo imenso de água e vegetação luxuriante, tem impacto em todos nós que aqui vivemos, não é? No caso do professor Samuel Benchimol, não deve ter sido diferente, mas muito pelo contrário, está na obra dele essa marca, né? Então, o senhor poderia comentar a respeito da visão do professor Samuel sobre a floresta amazônica e como essa natureza amazônica impactou na vida dele, né? Tanto na vida empresarial como na vida intelectual? Bom, boa noite a todos. Mais uma vez, parabéns, Íria, pela iniciativa. Você aí de Breves, tomando tantos projetos bonitos. Parabéns. Olha só, eu vou tentar iniciar resumindo um pouco a visão que o meu pai tinha sobre a Amazônia. E eu devo dizer que a visão dele era muito mais humanística e mesmo desenvolvimentista do que ambiental. Muitas pessoas o tomam como um ambientalista. Meu pai não foi um ambientalista. Ele foi um estudioso, um amazonólogo, que buscava o desenvolvimento da região baseado em parâmetros sustentáveis. E eu acho que, se tivesse de sintetizar a visão dele da região, eu falaria logo de início do que ele chamou dos 4 paradigmas para o desenvolvimento amazônico, né? Que o mundo amazônico não pode ficar isolado ou alheio do desenvolvimento brasileiro e do desenvolvimento internacional. Mas ele tem que se autossustentar em 4 parâmetros e paradigmas fundamentais, que são os projetos devem ser economicamente viáveis, ecologicamente adequados, politicamente equilibrados e socialmente justos. Então, essa visão holística que ele utilizava para abordar a região começava, não por acaso, com a viabilidade econômica. Então, ele colocou a viabilidade econômica como o primeiro parâmetro a ser utilizado, o primeiro critério, o primeiro filtro a ser utilizado para o avanço dos projetos na nossa região. Depois, é claro, que há a adequação ecológica, havia uma preocupação em preservar a nossa região para futuras gerações. Mas isso era no sentido de podemos utilizar, podemos desenvolver com um olho na preservação. A questão de tornar os projetos politicamente equilibrados eram sempre muito importantes, porque a Amazônia desperta interesse do Brasil, de todas as regiões do Brasil e mesmo do mundo. Então, é absolutamente essencial que nós tenhamos essa visão política ao tomarmos qualquer decisão nos rumos da nossa região. E, por último, a questão do socialmente justo. Nós moramos numa região de grandes diferenças. A Amazônia é uma das regiões mais pobres do Brasil e mais pobres da América Latina. Há cidades aqui no interior do Amazonas, especificamente, que têm padrão de IDH similar a alguns dos países mais pobres da África. Então, essa também é uma preocupação na sua visão. Então, novamente, uma preocupação com a economia, com a ecologia, com a política e com os interesses sociais. Então, eu diria assim, se nós tivéssemos um espectro em que, de um lado, num extremo, tivesse o ambientalismo mais exacerbado
e no outro o desenvolvimentismo, a preocupação com o ser humano, o bem-estar e a evolução econômica, eu diria que meu pai estaria mais próximo dessa segunda corrente do que da primeira, embora isso se desse aí mais próximo ao centro do que aos extremos. Mas, com certeza, mais preocupado com o desenvolvimento da região, com a possibilidade de nós, amazônidas, já somos quase 25 milhões de amazônidas aqui na Amazônia brasileira apenas, e então desfrutemos dessa riqueza que é a nossa região. Então, acho que esse, vamos dizer assim, seriam os pontos, a visão inicial que eu gostaria de dar a esse projeto. Mas eu sei que o Belisário tem uma série de perguntas extensa, então eu não quero antecipar todas as respostas, eu vou permitir que ele oriente aqui e à medida que for perguntando, a gente vai esclarecendo dentro do possível, naturalmente. Doutor Jaime, muito obrigado. Por favor, doutor Jaime, fique à vontade, fique à vontade, não precisa se limitar a... Mas, doutor Jaime, pegando esse gancho, o senhor iniciou seu comentário explicando que o professor Samuel era um humanista, né? De fato, eu acho que essa é uma das principais características dele, era um verdadeiro humanista. E ele soube, como ninguém, conciliar a vida empresarial, né, a outros interesses, né, a outras atividades, em especial ao mundo acadêmico e à produção intelectual, né? Então, nesse sentido, ele publicou 110 livros e trabalhos científicos, né, sobre muitos temas e diversas áreas do conhecimento humano, entre as quais sociologia, antropologia, geografia. Nessas 3 disciplinas, o senhor poderia comentar sobre a contribuição do professor Samuel e quais as obras de maior destaque que ele produziu? Sim, mas eu queria também destacar a raridade de ele ter sido, ao mesmo tempo, um empresário de sucesso, professor, pesquisador e escritor de sucesso. É muito difícil conciliar essas atividades e eu acredito que ele o fez de uma forma absolutamente intensa. Meu pai não desperdiçou tempo na sua vida. Ele foi no limite daquilo que era possível em termos da utilização do tempo disponível para reunir todas essas atividades. Além disso, foi um líder também comunitário durante 20 anos, liderou o Comitê Israelita e serviu, acho que o doutor Daan está aqui, serviu como uma espécie de bússola para orientar e apoiar a comunidade durante muito tempo. Então, são muitas carreiras de sucesso simultâneas nesse processo, o que por si só, né, é raro e difícil de conciliar. Mas eu diria o seguinte, os livros que ele escreveu foram 41 livros e cerca de 70 artigos acadêmicos publicados de variadas formas. Eles estiveram todos eles têm um único tema, que é a Amazônia. Então, foram publicações na área de economia, de sociologia, de antropologia, de história, de geografia, de judaísmo e etc., mas todos com um foco comum, que era a nossa região. Ele respirou a Amazônia durante a sua vida inteira e a ela dedicou o seu trabalho como empresário e como acadêmico e professor. Então, eu diria o seguinte, se nós tivéssemos de escolher, vamos dizer, os trabalhos que tiveram maior relevância, né, eu escolheria 4 desses trabalhos. O primeiro é uma obra que chama Amazônia, um pouco antes e além depois. Esse é um livro grosso, de cerca de 500 páginas, ele começa com alguns textos autobiográficos, cerca aí de umas
60, 70 páginas sobre a sua própria vida, a sua história, a sua formação acadêmica, etc. Depois tem alguns capítulos muito importantes sobre a Batalha da Borracha. Mais tarde, esse trecho do livro virou um outro, chamado Romanceiro da Batalha da Borracha, em que ele descreve com bastante detalhe como era a atividade naquela época, como era a vida dos seringais, tanto sob a ótica do seringalista, como também do soldado da borracha, do trabalhador, etc., dos cearenses e de outros que tiveram naquela região. Então, é um trabalho importante, mesmo antropológico, e que trata desses assuntos que, mais tarde, como eu disse, foram temas de outros livros. Tem também um tratado relevante, que é um projeto de divisão da Amazônia em estados menores, né? Aí ele já está na área da geografia, né? Ele era inconformado que o estado do Amazonas, por exemplo, e o estado do Pará fossem tão grandes. Ele achava que é absolutamente difícil gerenciar essas extensões continentais de terra na Amazônia e que elas seriam muito melhor e mais eficazes se nós dividíssemos esses estados em territórios menores, né? De uma certa forma, isso teve uma influência, porque depois disso houve a divisão do Mato Grosso, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o próprio estado de Goiás cedeu uma área para o Tocantins e etc. Mas aqui nós nunca fomos por esse caminho. E ele achava que a divisão territorial deveria respeitar as calhas dos rios, porque são os rios que dão vida à nossa região. Então, toda a atividade econômica é em torno desses rios. Então, nós teríamos o estado do Madeira, o estado do Purus, o estado do Juruá, o estado do Tocantins, assim, sucessivamente. Então, esse foi um dos trabalhos que eu considero mais importantes. Um segundo, que talvez se tornou o mais conhecido de todos, é a Amazônia, a formação social e cultural. É um trabalho de sociologia e também de antropologia, onde ele fala das participações e das contribuições dos principais grupos étnicos e culturais que formaram a nossa região. Os índios, os portugueses, os europeus, de um modo geral, os cearenses aqui da região, os japoneses, os judeus, os árabes. Então, todos os grupos que tiveram influência e contribuição na nossa região talvez, eu considero esse o principal estudo que ele realizou nessa área sociológica e antropológica. Depois nós temos um livro que ele fez já no final da vida acadêmica, que é muito importante, chama-se Zênite Ecológico e Nadir Econômico e Social. Esse livro tem uma peculiaridade, ele foi escrito enquanto ele estava em tratamento de quimioterapia nos Estados Unidos, na Clínica Mayo, né? Inclusive, o médico dele disse, olha, é a primeira vez que eu trato um paciente que está escrevendo um livro. E o curioso nesse livro é que ele não sabia qual título atribuir ao livro. E nós estávamos na sala de espera, aguardando o resultado de alguns exames, e a enfermeira veio e disse, olha, senhor Benchimol, o senhor vai ter que tomar essa medicação aqui, porque os resultados do seu exame mostram que a contagem de células lá no seu sangue está no nadir. Aí ele falou, Jaime, eu não entendi o que ela falou. Eu falei, papai, o nadir, o ponto mais baixo. Aí ele falou, quer dizer, a notícia que ela estava dando era uma notícia ruim do ponto de vista médico. Mas ele se alegrou porque, naquele momento, ela havia dado a ideia para ele usar para o título do livro. Ele falou, então eu vou usar o Zênite para o tratamento que o ambientalismo está recebendo e o Nadir para o tratamento
que a economia e os seres humanos e os interesses sociais estão recebendo. Então, ele era inconformado com esse ganho, essa predominância de influência da área ambiental sobre todo o mais, que se acentuou ao ponto que chegamos hoje, em que praticamente paralisamos os projetos econômicos para fazer a conservação e a preservação do meio ambiente. Então, o meu pai achava que não se podia tornar a Amazônia em uma área de contemplação, né? E que era preciso que ela fosse aproveitada em benefício da nossa região. Então, esse eu considero, embora tenha sido o seu último trabalho em vida, posteriormente foi publicado um outro livro, post-mortem, mas eu considero ele muito importante e muito atual. Na área do judaísmo, houve, naturalmente, o Eretz Amazônia, né, que é a terra da Amazônia, tomando aí o conceito emprestado da terra da promissão de Israel. Então, o Eretz Amazônia é a terra da promissão, é para onde nós, especialmente que viemos para cá do Marrocos, quase 90% da comunidade de Manaus e também de Belém são de origem sefaradita marroquino, mais propriamente aí do norte do Marrocos, de Tânger e Tetuã, mas também há alguns de Rabat, de Casablanca, etc. Eu acho que a família do Dr. Daan, inclusive, é uma dessas que veio de Rabat, acredito. Tivemos lá junto, inclusive. Portanto, então, esse trabalho do Eretz Amazônia foi um trabalho muito marcante, né? E, de uma certa forma, ele consolidou uma série de estudos e de pesquisas que vinham sendo feitas sobre a nossa região. Então, como vieram esses imigrantes do Marrocos para viver na Amazônia como comerciantes, empresários, médicos, advogados, engenheiros, e a contribuição que eles deram e que continuam dando para a nossa região. Portanto, eu considero esses 4 os principais trabalhos. Se tivesse de escolher, não podemos falar de todos, né? Então, seriam esses 4 aqueles que, na minha opinião, tiveram maior influência e representaram a maior parte do valor do seu legado. Muito obrigado, doutor Jaime. Doutor Jaime, é impressionante como o pensamento do professor Samuel Ben-Shimol permanece centralmente relevante para o debate de hoje, né? Para a realidade que nós vivemos. E o tema que o senhor acabou de mencionar, do nadir ecológico e do zenit, do nadir econômico e do zenit ecológico, na verdade, ele estava à frente do tempo dele, né? E, na verdade, acho que isso caracterizava a personalidade do professor Samuel Ben-Shimol, sobre tudo que ele se debruçava, ele acabava, sobre todos os assuntos que ele se debruçava, né, que ele tinha interesse, ele acabava produzindo obras de grande envergadura intelectual e criando conceitos inéditos e, como essa questão que o senhor acabou de mencionar, um pouco à frente do tempo, né? Antecipava os debates, né? E nesse aspecto, um conceito que ele criou, não é? Que foi a questão do imposto ambiental, né? Que é a base conceitual do que viria a ser hoje o que se chama crédito de carbono, não é? O senhor poderia comentar um pouco sobre isso? Posso. Eu gostaria de dizer que o meu pai lutou muito para o desenvolvimento da região e teve uma contribuição muito importante nos primeiros anos da Zona Franca de Manaus. Eu acho que ele ajudou a fortalecer o conceito, a orientar os trabalhos e teve uma participação, embora não tenha sido, vamos dizer assim, ele o criador, né? Isso foi feito por, diga-se de passagem, grande influência de Isaac Sabá, que na época tinha amizade profunda com Arthur Amorim, que era assessor do ministro Roberto Campos, e o convenceu da necessidade de criar a Zona Franca de Manaus, e etc. Mas meu pai ajudou muito
né, no trabalho, na defesa, na elaboração de argumentos que ajudassem a dar a essa região esse privilégio que recebemos, esses benefícios que recebemos. Muito bem. Mas, voltando à sua pergunta sobre o imposto internacional ambiental, esse foi um conceito que ele apresentou na Eco 92, no Rio de Janeiro. Essa foi uma das primeiras reuniões mundiais, uma das primeiras convenções sobre o clima, né? Na época, ao invés de falar em ambiente, falava-se em clima, né? E ele argumentava que a Amazônia merecia ser remunerada pelo mundo pelos serviços ambientais que prestava. Já que nós não podíamos desenvolver, já que começavam já desde aquela época, isso aí em 92, já havia muitos constrangimentos para o nosso desenvolvimento, muitos questionamentos. Então, se vamos preservá-la, ou boa parte dela vamos preservá-la, que sejamos remunerados pelos serviços que ela presta ao mundo, né? Seja na regulação do ciclo das águas, que é um serviço enorme que a floresta presta, né? Na diversidade das espécies dos animais, dos peixes, dos insetos, dos biomas florestais, etc., na fixação do carbono, enfim. Nós, se vamos preservar a floresta, se vamos aqui ficar tomando conta da floresta, então que sejamos, pelo menos, remunerados dessa forma. É um conceito similar ao do crédito de carbono, mas ele é mais amplo, porque ele propõe que seja incluída uma remuneração pela preservação, né? Como eu falei, desses biomas e pela preservação de toda da ecologia da região. Enquanto que no crédito de carbono, ele só é concedido para aqueles que reduzem as emissões de CO2 e outros gases do efeito estufa. Ele não é concedido para aqueles que preservam, apenas aqueles que reduzem. Então, são conceitos similares, mas eles não são idênticos. E, neste caso, acho que o conceito do meu pai faz muito mais justiça à nossa região, é mais inteligente, inclusive, para o mundo, né? Você premiar quem conserva e quem preserva, e não apenas quem já devastou e agora está diminuindo o impacto por alguma medida atenuante. Portanto, eu acho que esse foi um assunto, infelizmente, eu acho que ele não teve o reconhecimento justo desse conceito na época, porque esse tema era dominado, e ainda é, pelas grandes economias mundiais, que tinham pouco interesse em remunerar a região por aquilo que nós já estávamos dando de graça. Então, esse é o ponto essencial desse conceito do imposto internacional ambiental. Muito obrigado, doutor Jaime. Eu também concordo com o senhor que há injustiça em não reconhecer a previsão, né, a antecipação do professor Samuel em propor esse tema, que hoje é um tema central em todas as discussões sobre o clima e sobre aquecimento global. Mas é um trabalho que a gente tem que fazer, né, de divulgar a originalidade do pensamento dele nesse aspecto. Doutor Jaime, ainda há pouco o senhor mencionou que o professor Samuel também produziu obras literárias sobre temas judaicos, né? Sempre com foco na Amazônia. O senhor, inclusive, mencionou Eretz Amazônia. Mas essa obra, me parece que ela é de valor inestimável para a preservação da memória da presença israelita na Amazônia. Inclusive, há um tempo atrás, com o apoio da dona Anne Benchimol, nós fizemos um pequeno livreto sobre isso e fomos sempre recorrer à obra do professor Samuel, que acaba sendo quase a única fonte, né? Então, minha pergunta além do Eretz Amazônia, tem outros livros com esse tema, e qual o impacto dessa obra para as gerações futuras, tanto para os descendentes de famílias israelitas, como para a sociedade em geral? Ele escreveu 2 livros. Dentre os livros que ele escreveu, 2 tiveram o tema do judaísmo. O que eu já falei, o Eretz Amazônia, e também um outro menor que chamou Judeus no Ciclo da Borracha.
né, que avaliava a contribuição de alguns empresários selecionados. Nós tivemos e temos muitos empresários de origem e de fé judaica de sucesso na região, graças a Deus. Mas ele se ateve a alguns poucos empresários que tiveram uma participação e uma presença importante durante o período áureo da borracha, aí, que foi entre 1850 e 1920, aproximadamente. Então, dentre esses empresários, ele destaca a participação do Isaac Barros, né, sócio da empresa Barros e Levi, chamada Belevi, né, que foi um dos maiores aviadores e exportadores do ciclo da borracha. Essa empresa chegou a ter 309 seringais aqui na região, né. Parte deles recebidos também em pagamento de algumas dívidas, mas parte exploração. Então, eles eram grandes exportadores, rivais do JG Araújo, na época, a maior empresa da região. Um dos sócios do Belevi era Rafael Benoliel. Ele havia dado grande impulso aos negócios do Belevi e, mais tarde, tocou os seus próprios negócios e também foi um empresário de grande expressão e de liderança também na comunidade judaica. Em seguida, e aí já no final, já com o declínio da borracha, né, surgiu a presença de Isaac Sabá. Isaac Sabá foi, de longe, eu acredito, o empresário de origem judaica de maior importância na região. Ele foi um pioneiro da industrialização na Amazônia, né? Construiu fábricas de castanha, borracha, sorva, compensados, a refinaria de Manaus e tantas outras atividades industriais. Então, ele foi um precursor da industrialização, justo num período, naquele interregno, né, antes da Zona Franca de Manaus e depois do final da Segunda Guerra Mundial. Então, esses 22 anos foram um período de maior prosperidade, períodos difíceis para a região, mas em que Isaac Sabá conseguiu se destacar de uma forma extraordinária aqui na região. Também há o empresário Isaac Benzecri, um grande empreendedor e inovador na exploração de castanha, borracha, couros, pau-rosa, copaíba e etc. Ele teve como inovação a exploração de novos mercados e novos usos para os seus produtos, né? Foi, de longe, o curtume mais importante aqui da região e os seus produtos alcançaram o mundo inteiro. Um exportador que exportou para todos os continentes do mundo. Então, ele tem uma presença muito importante e o seu legado patrimonial vem até hoje, alcança já 5 gerações, né? Tamanha foi, vamos dizer assim, a sua presença e a sua participação. E depois, a Isaac Ben-Shimol, patriarca da família Ben-Shimol, meu avô, que não foi, vamos dizer assim, um empresário tão importante do ponto de vista material, mas que foi um desbravador do rio Abunã, um seringalista na época, mas que deixou um legado moral muito importante para os 18 filhos e dezenas de netos e bisnetos, transformando em famílias empresárias. Então, nós temos aqui um legado de Isaac Ben-Shimol, na verdade, mais na área moral e na área de criar novos empreendedores dentre os seus descendentes. Portanto, eu acho que esses são os trabalhos importantes, relevantes dele com relação ao judaísmo na nossa região. Muito obrigado, doutor Jaime. Doutor Jaime, seguindo, ainda falando um pouco sobre a contribuição intelectual do professor Samuel, um texto que é muito conhecido, né, é o Estatuto do Amazônida. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre os pontos desse texto que lhe parecem de mais relevância, tanto para o presente quanto para o futuro da Amazônia.
Olha, o meu pai era amigo do Tiago de Mello e tomou emprestado dele o conceito dos Estatutos do Homem, que Tiago de Mello havia criado, por sua vez, já em contato com Pablo Neruda e etc. Então, ele criou o Estatuto do Amazônia, que é um conjunto de reflexões, direitos e deveres do Amazônia. Ou seja, considerando a importância que a Amazônia tem, considerando o quanto nós representamos da quantidade de água fresca, água doce do mundo, considerando a quantidade, o território, o valor do bioma e a quantidade de espécies, enfim, toda a importância da nossa região. Então, nós temos um conjunto de direitos e deveres. Então, esses direitos, novamente aí, vê-se o viés desenvolvimentista dele, o direito de usufruir os recursos naturais com liberdade, com livre iniciativa, o direito de ter uma existência livre de constrangimentos, de injustiças, o direito de ter acesso a produtos da floresta, a pesca dos rios, os recursos minerais, a geração de energia. E aí, são cinco direitos e 5 deveres, os deveres também de proteger os recursos naturais, os sítios arqueológicos, as reservas, as populações indígenas, para futuras gerações. E também o dever de lutar pela construção de uma infraestrutura aqui na região e o dever de lutar contra uma intervenção e um constrangimento externo que impedissem que nós exercêssemos a nossa soberania aqui sem os constrangimentos. Então, meu pai era muito aberto ao mundo exterior e aos outros países e ao mundo internacional, mas certamente não apreciava os constrangimentos que o mundo tenta nos impor. Então, usaram os seus recursos naturais na época em que precisavam se desenvolver. Agora, o mundo ficou num ponto mais sensível com relação à questão do carbono e estão tirando os direitos daqueles que ainda estão no início do seu processo de desenvolvimento. Então, esse era um aspecto que ele era bastante contrário e que incluiu, vamos dizer assim, nesse conjunto que ele chamou o Estatuto do Amazônia. É um panfleto, isso aqui não é um livro, é só um folheto, mas é um folheto de grande valor, muito bonito. Sem dúvida, e que continua extremamente pertinente, atual para o nosso, enfim, tanto para o presente como para o futuro. Doutor Jaime, nós até agora falamos muito do professor Samuel como intelectual, pensador, escritor, E essas atividades se confundem, obviamente, com a academia, E, então, eu peço que o senhor compartilhe conosco um pouco da história do seu pai como professor, E sua dedicação à Universidade do Amazonas, que eu sei ele tinha muito carinho, para a instituição. Assim, o meu pai, ele, se tivesse de escolher dentre as atividades a que ele mais tinha prazer, certamente era o ensino. Eu tive a felicidade de ser aluno dele e muitos amazonenses também tiveram essa felicidade. Ele dava aula sorrindo. Então, era uma coisa bonita de se ver e muito agradável. Eram momentos, efetivamente, de prazer, não só porque ele gostava de ensinar, mas também ele gostava de aprender, com aquela humildade que lhe era característica. Aliás, uma pequena anedota aqui, geralmente ele dava aula na faculdade de Direito, e um aluno comentou com um colega, disse, poxa, o professor deve estar numa situação econômica difícil, porque desde o início do ano ele vem com o mesmo paletó para a aula. E o outro falou, não, você não está entendendo.
eu estou aqui há 4 anos, e há 4 anos que ele vem com o mesmo paletó. Então, essa era... Na realidade, não era bem assim. Ele comprava uma peça de linho e mandava fazer todos os paletós iguais da mesma peça de linho. Mas parecia, para quem não sabia desse fato, parecia que era a mesma roupa. É uma pessoa extremamente humilde e simples, né? E portanto, aberta para o aprendizado. Então, ele gostava muito, ele foi professor emérito na faculdade, o primeiro professor emérito. Ainda não havia na Universidade do Amazonas essa figura. Então, ele criou essa figura que mais tarde se proliferou em todas as universidades brasileiras, e criou também a Ordem dos Cobras e Buiçus. Então, os seus melhores alunos, aqueles que tiravam 9, eram os cobras, e os que tiravam 10 ou acima de 10, algumas provas dele, a nota podia passar de 10, eram a Ordem dos Buiçus. A Buiçu é a cobra grande, cobra maior ainda. Então, isso ele criou como uma forma de reconhecer e estimular os seus alunos. E assim formou gerações de líderes no Amazonas. Até chegou a publicar um artigo, Cobras e Buiçus na Praça da Saudade, que é onde ficava a Faculdade de Direito do Estado do Amazonas. Eu ainda hoje encontro com ex-alunos seus e diz: olha, eu estou lá na Ordem dos Buiçus, eu estou lá no livro do seu pai. Até hoje eles têm esse grande orgulho de terem, de alguma forma, feito parte dessa história. Então, assim, para mim foi uma grande satisfação, eu tive a felicidade também, a Anne também teve a satisfação de poder participar, de ser aluno, e naturalmente que a pressão adicional, como filho, você tem que estudar mais ainda para dar um bom exemplo, né? Então, esses eram aspectos importantes. Ele criou a disciplina de introdução à Amazônia. Na realidade, ele achava que faltava. E aí perguntaram para ele: mas onde é que a gente encaixa essa disciplina? Então, encaixa onde vocês quiserem, né? Em qualquer departamento. Pode caber no departamento de economia, de história, de geografia, de sociologia, de antropologia, etc. Mas é preciso uma disciplina sobre a Amazônia, porque a Amazônia tem conteúdo mais do que suficiente, não para uma, mas para dezenas de disciplinas na realidade. O que ele queria era que aquilo fosse um curso, né? Ele é formado em Amazônia, né? Esse era um sonho dele, como se fosse uma universidade americana, seria um major, assim como você se forma em administração, contabilidade, economia, etc., você se formaria em Amazônia, propriamente, com as várias áreas de interesse e de ciência tocando nesse currículo. Exatamente. Muito obrigado, doutor Jaime. Doutor Jaime, no início logo desta entrevista, o senhor pontuou, não é, que é muito difícil uma pessoa ter sucesso em todas as atividades que faz. O professor Samuel teve sucesso em tudo, né? Se dedicou a temas tão variados e teve sucesso, né? Eu queria que o senhor me falasse um pouco, contasse para a gente como foi o início da trajetória de sucesso do professor Samuel Benchimol como empreendedor. A gente já falou muito aqui como intelectual, como professor, né? Bom, naturalmente foi um início difícil, como todos os empresários começam, é difícil para todo mundo no começo. A empresa foi criada, Benchimol Irmão, na época, foi criada em 1942, veja, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o processo se inicia quando o irmão mais velho do meu pai, Israel Benchimol, que mais tarde seria sócio dele, né, em Benchimol Irmão, que mais tarde se transformou em Bemol, ele tinha uma sociedade com um tio dele, né, da família Anã, na farmácia moderna. E eles tiveram uma desavença e separaram a sociedade. E o meu tio chegou em casa, ainda era novo também,
chegou em casa chorando porque tinha se desentendido com o sócio e aborrecido, e etc. E o meu avô Isaac disse, muito bem, então eu vou criar uma empresa para vocês, naturalmente havia poucos recursos na época, mas vocês vão ser representantes comerciais, etc. E colocou o tio Israel e o meu pai, né, como sócios, na época, em partes iguais, para trabalharem. Inicialmente, curiosamente, vejam como a ironia do destino, nós estávamos ainda durante a Segunda Guerra Mundial. Havia um tio da família Siqueira, José Siqueira, que era um próspero representante de produtos farmacêuticos. E como ele fazia importação de produtos tanto dos Estados Unidos quanto também da Alemanha, ele acabou entrando na lista negra por comerciar com a Alemanha. Observe, ele era de origem judaica e acabou entrando na lista negra, né, por comerciar com a Alemanha. Não tinha nada a ver com a questão política do nazismo, Deus o livre. Mas a questão aqui é que eles estavam impedidos, essa empresa estava impedida de negociar. Então, eles fizeram um acordo, transferiram algumas representações de outras empresas, não de empresas alemãs, mas de empresas americanas, francesas, etc., para essa empresa do meu pai e do meu tio, que davam, então, a eles uma comissão, alguma coisa assim. E esse foi o início, essa área de medicamento foi o início das nossas organizações. Mais tarde, 70 anos depois, acabamos voltando para o ramo de farmácia. Mas, então, depois disso, começou com a área de representações farmacêuticas, depois representações de pneus, de fogões e etc. Acabou-se entrando no ramo de eletrodomésticos, né, que hoje está presente nos estados de Rondônia, também além do Amazonas, Rondônia, Acre e Roraima. Em 56, aí já trabalhando na refinaria de Manaus, né, ele havia sido convidado pelo Isaac Sabá, que era tio da minha mãe e muito ligado à nossa família, irmão da minha avó. Ele começou a trabalhar na refinaria e viu ali uma oportunidade, porque no início queimava-se o gás, né? Então o gás saía da torre de craqueamento sem nenhum aproveitamento. Ele estava sendo simplesmente queimado e jogado na atmosfera. Ele falou, olha, já existe esse aproveitamento em outros lugares do mundo, já havia iniciado em São Paulo, a família Igel já tinha começado também com a Ultragás, que é a empresa mais antiga do Brasil, e a Afogás foi uma das pioneiras nesse segmento. A partir daí, começamos a fazer o envasamento do gás de cozinha, etc., que foi um grande benefício, porque na época a dona de casa cozinhava com carvão, querosene, lenha, etc., todos produtos altamente tóxicos e que poluíam o interior das casas. A gente fala em poluição do lado de fora, mas hoje, ainda hoje no mundo, a poluição de dentro das casas é muito mais nociva ao homem do que a poluição fora das casas. E, nesse aspecto, o gás trouxe um importante benefício através de uma queima muito mais limpa. Ou seja, ele viu uma oportunidade e soube transformar isso num negócio rentável, né? Mas eu diria assim, se nós tivéssemos de listar o grande legado dele na área empresarial, é claro que essas duas empresas são empresas de sucesso, empresas líderes nos mercados onde atua. A Afogás já atua hoje em 8 estados brasileiros, etc., e são líderes nas regiões, mas eu diria que o mais importante é o legado de valores empresariais também, né? Valores morais aplicados à empresa, né? E aqui nós temos um conjunto de 5 valores, que são integridade, respeito, energia, economia e melhoria contínua. E esses valores são comuns a todas as organizações e às gerações, vamos dizer assim, né? Pelo menos é o que se propõe, que eles sejam carregados nas futuras gerações, na segunda, terceira, quarta, quantas gerações
tiverem de vir aí de empresário. Portanto, eu diria assim que, se tivesse de destacar o legado empresarial dele, seria mais na área de valores morais e valores de negócio do que propriamente das organizações. Desculpa, o senhor poderia repetir, frisar quais foram esses principais valores organizacionais que nortearam a trajetória dele de sucesso? Olha, integridade, esse é o número 1, né? Integridade é fazer as coisas certas, né? Respeito, que é tratar os outros como você gosta de ser tratado. Isso é um conceito bíblico, né? Energia é agir na velocidade que o mundo atual exige. Ou seja, todo mundo tem pressa. O mundo está girando cada vez mais velocidade, toda a questão digital e etc. Economia é manter a simplicidade dos gastos, manter a produtividade do negócio para poder competir, tanto em serviços quanto em preços, se necessário. E melhoria contínua é manter as organizações abertas para abraçar as inovações e as mudanças. Então, esses são os conceitos, e, através disso, criou empresas longevas, né? Uma empresa já vai para os 70 anos, a outra vai para os 80 anos. Né? Portanto, eu acho que isso por si só também é raro. Eu atribuo essa longevidade, é similar à longevidade do judaísmo. O judaísmo conseguiu alcançar 3.000 anos, não porque construiu castelos, mas por causa dos 10 mandamentos e das lições da Torá. Né? Da mesma forma, então, nas nossas organizações aí, na verdade, nós não temos os 10 mandamentos, são os 5 mandamentos aqui nas nossas organizações. Então, é um conceito também tem uma certa influência judaica nesse processo. Muito obrigado. Doutor Jaime, a respeito do judaísmo, no início da entrevista, o senhor disse que o professor Samuel foi uma bússola para a comunidade judaica aqui no Amazonas, não foi? Então, eu queria que o senhor elaborasse um pouquinho mais, falasse um pouco mais da contribuição efetiva que papel, né, que teve o professor Samuel para fortalecer a comunidade israelita na região. Olha, eu acho que começa assim com a conclusão da construção da sinagoga de Manaus, que havia sido iniciada pelo meu avô e pelo meu tio Israel. E então, em 1962, acho que inaugura a sinagoga de Manaus, a nova sinagoga de Manaus. Havia 2 outras antes, que foram fundidas numa só. Comprou também o clube A Hebraica, ele muito se orgulhava de ter conseguido fazer essa aquisição e disponibilizado isso para toda a comunidade. Foi presidente da congregação da comunidade israelita do Amazonas, do Comitê Israelita, por 20 anos. Eu acho que, mais do que isso, ele foi um embaixador do judaísmo na nossa região, pelos seus bons atos, pelos seus bons exemplos, pelo respeito e pela legitimidade que ele conquistou junto à sociedade amazonense e pelo exemplo que ele deu para muitas gerações. Então, eu acho que esse aspecto foi um aspecto importante. Ele honrou e cresceu o nome da família, juntamente, é claro, que com todos os seus irmãos, né? Israel, Rafael, lá no Rio de Janeiro, Samuel, aqui, tio Saul, teve uma grande participação na Fogás, tio Alberto, um grande médico, tia Licita, tia Robine, tio Benjamin, que também veio trabalhar na empresa. Mas eu diria que, eu acho que talvez um pouquinho acima disso tudo, ele deu uma contribuição importante para o crescimento e para a valorização do judaísmo e das famílias judaicas nessa região. Nós gozamos, acho que, perante a sociedade amazonense, de um prestígio grande, e eu atribuo uma parte desse prestígio a pessoas como ele, não apenas a ele, né? Há muitos outros bons exemplos dentro da comunidade judaica.
e dentro das famílias judaicas. Mas certamente ele teve uma contribuição importante nesse sentido. Exato, isso é muito nítido, eu vejo dessa forma também. Muito obrigado, doutor Jaime. Doutor Jaime, é tradição entre os israelitas, né, entre os judeus, deixar uma carta para seus descendentes com mensagens sobre aprendizados da vida, exortações e recomendações. Assim como o pai dele fez antes, o seu avô, né? O professor Samuel Benchimol também deixou uma carta à esposa, filhos e netos. O senhor poderia mencionar os principais pontos dessa carta? Podia compartilhar isso conosco? Olha, é uma carta baseada em valores. Na realidade, o que ele propunha é que aqueles valores, por exemplo, do trabalho, da integridade, de família, da preservação do judaísmo, de valorizar as nossas tradições. Então, esses são os principais temas dos textos que ele escreveu nesse sentido. Ele termina lá no final, dando, inclusive, uma orientação sobre o que nós deveríamos fazer no período de luto, o que é uma coisa muito curiosa, porque o meu avô havia solicitado que bastaria sentar 3 dias de Abel. 3 dias de Abel é o Shiva no judaísmo, os 7 dias mais importantes de luto depois do falecimento. E ele, sabendo do seu fim mais próximo, deu uma orientação. Ele disse, olha, no meu caso, eu quero dispensar vocês dos 7 dias, basta ficar 1 dia, depois vocês podem voltar para trabalhar e exercer as atividades, etc. Então, isso é uma... Mas a carta fala, vamos dizer assim, do sentimento dele de dever cumprido, do quanto ele se dedicou na vida, que ele foi no limite das suas forças. Esse é um trecho das cartas que ele diz, olha, eu trabalhei no limite das minhas forças, tudo aquilo que eu pude. E isso é uma das questões mais importantes da filosofia judaica, que é que nós dizemos que Deus não vai perguntar por que você não foi tão bom quanto o fulano ou Beltrano, E sim, ele vai perguntar por que você não foi tão bom quanto você poderia ter sido. E eu acho que é isso aqui que ele nos deixou aqui, mostrando, olha, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Eu trabalhei no limite da minha capacidade, no limite do meu talento intelectual, no limite das minhas forças físicas, para permitir a criação do que eu fiz, e eu espero que isso seja também um exemplo para todos. Ele tinha grande orgulho do relacionamento que tinha com a comunidade, com os seus irmãos, e grande apreciação pelo esforço que os pais deles fizeram. Meu avô Isaac e minha avó Lili, na criação deles, formando todos os 8 filhos em curso superior e etc. E de tal modo que, naturalmente, ele fala mais do que o seu legado patrimonial através da criação das empresas, efetivamente, eu acho que ele tinha orgulho desse legado intelectual, dos trabalhos e dos estudos que ele fez na região, da contribuição que ele deu para a comunidade. Muito obrigado, doutor Jaime, excelente. Doutor Jaime, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista, então eu queria deixar o espaço para o senhor para falar sobre algum tema que eu não tenha perguntado e que o senhor considere importante. Mas também eu pediria que o senhor deixasse aqui no final, uma mensagem que, na sua opinião, seria a que o professor Samuel Benchimol gostaria que chegasse aos ouvidos, e às mentes e aos corações dos amazônidas, no
que concerne a construção de um presente mais digno e de um futuro mais promissor para a região? Olha, é assim, se o meu pai fosse vivo hoje, ele estaria muito feliz com algumas coisas, com um certo grau de desenvolvimento que continuou, né? Já, claro, quando ele faleceu em 2002, há 19 anos atrás, Manaus já era uma cidade próspera e o estado do Amazonas já havia crescido bastante. Mas eu diria que ele continuaria enormemente frustrado com as limitações que estão sendo impostas pelo ambientalismo radical. Então, ele estaria lutando pela utilização dos nossos recursos naturais, pela mineração, pelas obras de infraestrutura, certamente estaria inconformado com a dificuldade que estamos tendo para reasfaltar a BR-319, para balizar os rios, para construir portos e etc, etc. Então, ele estaria certamente engajado nessa discussão, né, apelando a favor e fazendo comparativos inteligentes com outros estados e outros países do mundo que usufruem de uma forma muito mais racional, né, sustentável, não agressiva ao ambiente, mas colocando o homem no centro da equação. Esse é um problema, aliás, é um dos conceitos importantes que eu acabei não mencionando. Ele achava que nós tínhamos tirado o homem da equação do desenvolvimento. Não? Tudo ficou mais importante. Então, o solo era mais importante, o subsolo, as plantas, os insetos, os peixes, os índios, ou seja, o homem do passado, inclusive os cemitérios, etc., eram mais importantes do que o homem do presente. O homem do futuro também tinha uma certa importância, porque a preservação contempla os netos e bisnetos, mas para a geração atual está ficando menos. Eu acho que a mensagem que eu deixaria seria, também, por acaso, é um raciocínio com o qual eu compartilho, e todos nós aí da Organização Panamazônica também. Então, eu acredito que esse seria um ponto importante, porque nós não podemos permitir que a nossa região, especialmente o estado do Amazonas, fique ancorado exclusivamente na Zona Franca de Manaus. É pouco para a região e não faz justiça, né, a esse acervo e a essa bênção que é todos os recursos naturais que nós temos na região. Outros estados, como o estado do Pará, por exemplo, acho que tem um futuro mais promissor, porque foram mais corajosos em aproveitar esses recursos naturais. Então, acho que tem uma lição aí a ser deixada e a ser reavaliada. Mas, no resto, seriam valores morais, né? Assim, não há nada. O meu pai teve um grande mentor, que foi o professor Agnello Bittencourt. E esse professor lhe cedeu o uso da sua biblioteca quando ele era jovenzinho, ainda no curso no ginásio Dom Pedro II. E isso teve uma influência enorme na vida dele. Através do estímulo ao estudo, à obtenção do conhecimento e da cultura, então ele se projetou no mundo. Então, esse um exemplo, e eu acho que esse seria um legado que ele deixaria do valor transformador que tem a educação e o conhecimento na vida das pessoas. Doutor Jaime, meus parabéns, excelente entrevista, muito obrigado mesmo. Eu, mais uma vez, agradeço a todos, muito honrado pela oportunidade, e devolvo a palavra agora para a Iria. Iria, por favor. Obrigada, doutor Jaime, Belisário, muito lindo mesmo. Eu queria passar a palavra agora para um doutor, que é o Isaac Darran, que conheceu o doutor Benchimol, Samuel Benchimol,
há muitos anos, né, doutor Darran? Eu queria que ele falasse um pouco para a gente fechar a nossa live. Eu o convidei porque ele conviveu com o doutor Samuel, e eu queria que ele falasse um pouco da sua experiência com 30 anos, não é, doutor Darran, de convivência Isso. com o doutor Samuel Benchimol? Isso. A palavra Exatamente. é sua. Exatamente. Alô? Estão ouvindo? Eu não estou... Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Ah, sumiu a conexão dele. Anne Benchimol, você quer falar alguma coisa? Primeiramente, eu gostaria de dizer que o professor Samuel foi uma grande, uma grata, um presente dos céus poder conviver tantos anos com ele. E aprendi muito e me inspirei nele, e hoje espero que ele lá de longe esteja vendo que eu tento levar as pesquisas dele adiante, mas ele sempre balizando. Mas, Jaime, eu faço uma pergunta para você, que sempre me perguntam, apesar de, quando eu respondo, as pessoas não acreditam. Eu gostaria que você dissesse, as pessoas perguntam qual era o lazer do professor Samuel, como ele passava o tempo dele livre. Então, por favor, conte-nos. Muito lazer, né? Mas também não costumava trabalhar, ele trabalhava até a parte da manhã do sábado, não trabalhava no sábado à tarde, no domingo. Então, geralmente, sábado à tarde, ele costumava jogar xadrez, ou no Ideal Clube, ou no Luso Esporte Clube. No domingo, invariavelmente, ia ao Bosque Clube, fazer uma sauna, comer um tucumã, conversar com amigos, depois ia até a piscina, e novamente, no domingo à tarde, às vezes voltava para novos jogos de xadrez. Ele não era um grande enxadrista, diga-se de passagem. Ele jogava xadrez decentemente, mas ele não tinha a paciência necessária para sentar diante de um tabuleiro durante algumas horas que requer para uma coisa. Eu também tenho essa dificuldade, vamos dizer assim, de ficar horas e horas de concentração. Mas a nossa vida era sempre uma vida muito simples. Eu quero aproveitar aqui para dizer da importância que a minha mãe Meire teve nesse projeto também. Ela tem muito a ver com o sucesso empresarial e profissional e acadêmico dele, pelo suporte que ela deu e por ter levado adiante os valores morais até de uma forma mais ampliada. Portanto, eu acredito, assim, eu sempre atribuo a minha mãe uma parte importante do sucesso e dos valores que estão presentes hoje nas nossas organizações. Muito bom, doutor Jaime. Eu queria... Doutor Darran está por aí? Será que ele não conseguiu mesmo entrar mais? Doutor Darran, o senhor está ouvindo? Acho que ele caiu a conexão dele mesmo, olha. Eu quero agradecer, eu tenho uma surpresa aqui para vocês. Eu falei para a Anne agora que eu fiz uma surpresa no início, o vídeo, e agora eu tenho para encerrar, mas eu estou vendo que o doutor Darran está tentando entrar, queria tanto que ele falasse das reminiscências dele com o doutor Samuel, mas, enfim, tá, então eu quero fazer essa surpresa. Um passarinho verde me contou que no início o doutor Samuel tentou tocar violino, né? Ele gostava um pouco desse instrumento. Então eu convidei 2 violinistas aqui, o Alisson e a esposa dele, a Bruna, para encerrar a nossa live em homenagem ao doutor Samuel Benchimol com alegria. E dizer que para mim foi uma emoção.
ele me inspirou, ainda me inspira, sabe, a estudar mais o judaísmo na Amazônia. Esse livro aqui, Eretz Amazônia, mudou minha vida, eu falei para a Anne sobre isso. Em 2002 eu comprei, coloquei a data aqui, vocês estão vendo que ele está super amarelo, né? Rasgadinho, tá? Belém, segunda-feira, 12/8 de 2002, está aqui a data. Né? Então, esse livro ele foi parar no Fórum da Cidade. Por quê? Eu fui resgatar o sobrenome do meu avô, e aí o promotor não queria me dar a causa. Ele disse, mas por que, Ilha, você quer adicionar o chofrô? Eu disse, doutor, porque eu quero que os meus herdeiros tenham o sobrenome do meu avô. Tudo bem. Ele disse, ok, então que o chofrô vai... Aí eu perguntei, mas doutor, eu queria um outro sobrenome do meu avô, eu queria o Morluf. Aí ele, mas aqui no seu documento, que o seu advogado me deu, só está o chocrô. Como é que você pode provar? Como que eu vou colocar o sobrenome Morluf? Eu disse, olha, está aqui no livro do Dr. Samuel Benchimol. Está aqui o nome do meu avô, está listado. Porque ele tinha colocado, né, o nome de judeus que estavam enterrados em Belém. Então, o promotor não teve outro, disse, deixa eu ver esse livro. Ele olhou e disse, realmente o nome do seu avô era Morluf Chocron. E aí, ele disse, tudo bem, vou te dar o sobrenome do Morluf Chocron. E aí eu resgatei o sobrenome do meu avô, e esse livro, ele me acompanha sempre, está no meu coração. Quero agradecer ao Jaime, Anne, por ter estado aqui e por serem herdeiros desse homem maravilhoso, que eu admiro muito. Muito obrigada. Alisson, obrigada, Belisário, pela tua entrevista maravilhosa, foi perfeito suas perguntas. Alisson e Bruna, vamos lá? Vamos lá. Obrigada. Obrigada, Alisson. Obrigada, Bruna. E quero agradecer mais uma vez. Na próxima live, nós temos Abraham Ramiro Bentes para dar continuidade à nossa série de grandes nomes do judaísmo amazônico. Muito obrigada mais uma vez. E vocês vão para casa com o If You Are a Rich Man, em homenagem ao querido Dr. Samuel. Obrigada por tudo. Tchau. Obrigada, Ilha. Obrigada a todos. Obrigado.